Saúde em Revista. Olá, amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova mensagem. E aí, fique sempre por dentro. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre gastrite. Pois é, gastrite é alguma coisa que não é tão desconhecida, a maioria das pessoas sabe sobre gastrite, mas é bom comentar e falar alguns detalhes sobre gastrite. A gastrite, como o próprio nome está dizendo, é uma inflamação da mucosa gástrica, daquela camada interna do estômago. E por que ocorre essa inflamação? Quando o estômago não está funcionando adequadamente, quando as enzimas digestivas estão diminuídas, isso faz com que haja uma má digestão, o alimento que cai no estômago acaba ficando mais tempo no estômago sem ser digerido, uma vez que tem poucas enzimas e sucos gástricos, e inclusive ácidos mesmo, ácido clorídrico, e aí o que acontece? O alimento fica parado dentro do estômago, com isso ele começa a fermentar e dessa fermentação formam ácidos que o próprio estômago não tem a proteção, porque contra esses ácidos normais aí do estômago, essas enzimas, a própria parede gástrica já tem a sua proteção, né? Afinal de contas, ele foi feito justamente para isso. Agora, ele não tem a proteção contra, então, essa acidez produzida pela fermentação dos alimentos. E aí, o indivíduo, então, tem toda a sintomatologia da inflamação no estômago. Que sintomatologia é? Principalmente dor, azia, queimação, né? Muitas vezes empachamento, uma sensação de que o estômago está cheio. Muitas vezes a pessoa tem náuseas, vômitos, ou muitas vezes só eructações. A halitose é alguma coisa também muito comum, né, nessas pessoas que têm aí uma má digestão aí por uma gastrite. Existem basicamente dois tipos de gastrite, a gastrite aguda e a gastrite crônica. Então você pode ter uma gastrite momentaneamente, que vai durar aí algumas horas ou alguns dias, e você pode ter a gastrite crônica, que é aquela que persiste mais tempo. De um modo geral, a gastrite ela pode ser ocasionada por uma série de fatores, por exemplo, o uso de determinados medicamentos, como anti-inflamatórios, analgésicos, a aspirina, o ibuprofeno, muitas vezes os corticoides são elementos que podem gerar aí uma gastrite. Antibióticos também podem gerar aí uma gastrite. Você pode ter determinados tipos de alimentos mais ácidos, alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcar e de difícil digestão, também são elementos que propiciam aí a gastrite. O uso de bebida alcoólica também é um outro fator, e o cigarro também é outro elemento importante na perpetuação da gastrite. Aliás, falando em perpetuação da gastrite, também tem uma outra condição que a gente não pode esquecer,
é que em alguns casos de gastrite, você tem a presença aí de uma bactéria que é denominada de Helicobacter pylori. Esse tipo de bactéria, quando presente no estômago, pode, ou quando a pessoa não tem a gastrite e tem a bactéria, essa bactéria pode gerar a gastrite. E quando a pessoa tem a gastrite e desenvolve essa bactéria faz com que haja uma dificuldade na recuperação da gastrite. Então, muitas vezes, nesses casos em que a pessoa tem uma infecção por Helicobacter pylori, antes mesmo do tratamento efetivo da gastrite, há necessidade de fazer um tratamento para erradicação dessas bactérias através do uso de antibióticos. E aí é o contrassenso, por assim dizer, porque o próprio antibiótico também irrita o estômago, só que sem combater a bactéria não tem jeito de combater a gastrite, e por isso o tratamento é um pouquinho mais complexo quando você tem o Helicobacter pylori positivo, que é detectado principalmente quando se faz aí uma endoscopia. De um modo geral, o tratamento da gastrite é feito com determinados medicamentos que são enzimas digestivas e muitas vezes medicamentos que acabam melhorando aí a acidez do estômago, que acabam revertendo esse processo inflamatório. Claro que aliado a isso, você tem que ter a diminuição, ou pelo menos tentar evitar aquilo que eventualmente está te causando a gastrite, ou seja, se está utilizando medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, tem que ver se evita esses medicamentos, evita a bebida alcoólica, evita o cigarro. E muitas vezes a gente orienta com relação a ter uma alimentação de uma forma um pouco mais diferenciada. E esse um pouco mais diferenciado, eu nem vou falar especificamente em tirar determinados alimentos da dieta, mas é ter uma ordenação um pouco diferente na alimentação. O que é essa ordenação um pouco mais diferente? Primeiro, você tem que comer de uma forma mais pausada. Muitas vezes a alimentação muito rápida faz com que você não consiga digerir adequadamente os alimentos. Então, primeiro, tem que ter uma boa mastigação. Nós sabemos que a alimentação, a digestão, a primeira parte da digestão se processa na boca, na mastigação. Então é importante que você mastigue bem o alimento e que você esteja prestando atenção no que você está comendo e como você está comendo. Muitas vezes a gente come de uma forma automática. Nós muitas vezes acabamos comendo e ao mesmo tempo assistindo televisão ou mexendo no celular ou então conversando. Isso faz com que muitas vezes a gente coma de uma forma automática, sem mesmo prestar atenção no que está comendo, sem mesmo saber o sabor do alimento. Isso faz com que você tenha uma menor liberação dos sucos gástricos e com isso faz com que a sua digestão deixe de ser processada de uma forma adequada. Uma outra condição é ter uma alimentação não muito copiosa. Alimentar-se pouco várias vezes ao dia é melhor do que fazer uma alimentação muito volumosa, que isso também dificulta a digestão. Uma outra dica também é você não ingerir líquido durante a refeição. Nós sabemos que o líquido acaba, seja ele a água mesmo, o refrigerante, a bebida alcoólica, durante a refeição, acaba diluindo os sucos gástricos.
e é natural que aquela digestão vai se processar de uma forma mais demorada e esses sucos gástricos acabam ficando mais fracos no sentido de digerir aquele alimento que está lá no estômago. E aí a sua digestão se processa de uma forma mais lenta e isso, com o passar do tempo, vai gerando aí uma inflamação, dando aí a gastrite. E uma outra condição é assim, procurar evitar de comer muito à noite, né? Ou se comer à noite, procurar ter uma alimentação leve e procurar caminhar logo depois da refeição. Aliás, isso não só à noite, mas durante o dia também. O ideal é que você se movimente um pouco para ajudar o processo de digestão. Muitas vezes as pessoas comem e ficam sentadas ou então comem e vão dar uma cochilada, uma dormidinha ou mesmo depois do jantar aí acabam dormindo efetivamente até o dia seguinte e a digestão então tem que se processar de uma forma mais lenta. Isso, com o passar do tempo, pode ser um dos fatores de gerar a sua gastrite ou não fazer com que essa gastrite melhore com o passar do tempo. Então são essas dicas que a gente dá para que você tenha uma digestão adequada e quando você faz um tratamento de gastrite que esse seja efetivo para que ela não volte mais, porque é muito comum a gente observar das pessoas que têm aí a sua gastrite, faz o tratamento e depois de alguns meses está novamente com a gastrite. Isso por quê? Justamente porque não modificou a sua forma de comer, o seu ritual alimentar. Então, se você prestar atenção nisso, você vai ver que o seu tratamento vai ser muito mais eficiente e duradouro. Bem, por hoje é só e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, olha aí, o que você está esperando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que nós fizermos uma nova publicação e aí você vai ficar sempre por dentro das novidades. Até a próxima semana.